Isso que a gente falou até agora, a terminação ed, a gente vai usar para afirmativa, né? Para negativa e interrogativa, a gente precisa usar um auxiliar de pergunta e negativa, que é o did. Lembra que o auxiliar no simple present era o do? Aqui o auxiliar no simple past é o did. Na verdade, gente, o do e o did, além de serem auxiliares para pergunta negativa do presente e do simple past, eles também são um verbo, né? Do é o verbo fazer e did é o passado de do. Então, vejam, a língua inglesa pegou esse verbo do e o passado did e tirou, nesse contexto de pergunta negativa, tirou o sentido do verbo. Ele passou a ser só um auxiliar de outro tempo verbal. Então, do e did como auxiliares não tem tradução. A tradução deles vai ser o quê? O verbo que acompanha o verbo principal no tempo verbal. Então, qualquer verbo acompanhado de did, ele passa a estar no simple past, quando eu tiver negativa e interrogativa. Então, como que fica essa negativa e essa interrogativa dos verbos regulares com o auxiliar did? Olha lá, se eu vou usar o did, e did é o auxiliar de simple past, então eu não vou usar ed, porque o did já está me contando que é passado. Eu não posso marcar o passado 2 vezes seguidas. Então, marquei com did, não coloco ed no verbo. Então, se eu dancei muito, I danced a lot, com a terminação ed no verbo, na negativa, não tem ed no verbo, ó, porque eu estou usando did. Então, vai ficar I did not ou I didn't dance a lot. Isso é igual para todas as pessoas. You didn't dance, he didn't dance, tá vendo? Igualzinho para todas as pessoas do discurso. Interrogativa. Igualzinho que a gente fazia com o do presente, né? Vem o auxiliar did, depois o sujeito, depois o verbo principal. Se eu estou usando o did, eu não uso ed. Então vai ficar did I dance a lot? Did you dance a lot? Tá vendo? Então, igualzinho a gente fazia com o simple present, só que agora com did. E agora no simple past. Eu dancei muito? Você dançou muito? São as perguntas. Beleza? Então, veja. O verbo to be, assim como no simple present, e agora a gente está vendo aqui no simple past, é o único que não usa auxiliar para pergunta e negativa. Então, olha lá. Como que era no verbo to be mesmo, que a gente viu semana passada? I was not here. Eu não estava aqui. She was not here. Ela não estava aqui. They were not here. Eles não estavam aqui. Né? O not vem no próprio verbo to be. Já com todos os outros verbos, o que acontece? Eu preciso do auxiliar did. Então, vai ficar You didn't study last week. Você não estudou semana passada. She didn't study last week. Ela não estudou semana passada. Na interrogativa, com o verbo to be, eu coloco o verbo to be antes do sujeito. Was I here? Eu estava aqui. Was she here? Ela estava aqui. Were they here? Eles estavam aqui. Já com os verbos regulares, ou com todos os outros verbos, né? Eu vou usar o auxiliar did. Então, vai ficar Did you study last week? Você estudou semana passada? Did she study last week? Ela estudou semana passada? E assim por diante com todas as pessoas. Tudo bem? Então, esse slide é só para a gente relembrar a diferença entre o verbo to be e todos os outros verbos, que acontece tanto no simple present como aqui no simple past. Exercícios semelhantes aos que vocês vão precisar fazer lá no Moodle. Então, o primeiro exercício, colocar a terminação ed nesses verbos regulares, né? Conjugue no simple past. Então, olha lá, visit. Como que eu vou fazer aqui?
Tem consoante, vogal, consoante? Não tem? Tem. Mas é na sílaba tônica? Não. A pronúncia do verbo aqui é visit. Então, eu vou simplesmente acrescentar ed. Vai ficar visited. Receive. Termina com e. Dos verbos que terminam com e, segundo a regrinha, eu vou simplesmente acrescentar d. Então, vai ficar received. Worry. Se preocupar, né? Worry termina com y. O que eu preciso fazer? Preciso observar se antes do y vem uma vogal ou uma consoante. Ah, vem o R, é uma consoante. Então, entra naquela regrinha. O que vai acontecer? Vou tirar o y, acrescentar i e d. Worried. Beleza? Play. Olha, termina com y. Então, eu preciso observar se antes do y vem uma vogal ou uma consoante. Vem uma vogal. Então, não entra naquela regrinha. O que vai acontecer aqui? Eu vou simplesmente acrescentar ed. Played. Pop, que é estourar. Daí que vem popcorn, que é pipoca, né? Que é o milho que estoura. Popcorn, pipoca, em inglês. Então, pop, estourar, consoante, vogal, consoante. Tem uma sílaba só, então essa é a sílaba tônica. Entra naquela regrinha. Sanduíche de vogal, vou dobrar a última consoante e acrescentar ed. Popped. Tudo bem? Outro exercício. Complete com o simple past dos verbos entre parênteses. She, the wisdom of her mother. Verbo inherit. Ela, verbo herdar, a sabedoria da mãe dela. Então, eu vou pegar o verbo inherit, que é um verbo regular, e vou conjugar no simple past. O que eu vou fazer? Vou colocar a terminação ed. Inherited. Ela herdou a sabedoria da mãe dela. B. They left some minutes ago. Turn. Turn left é virar à esquerda, né? Então, eles, verbo virar, à esquerda, alguns minutos atrás. Vou pegar o verbo turn, que é um verbo regular, e colocar no simple past. O que eu vou precisar fazer? Colocar a terminação ed. Então, vai ficar they turned left some minutes ago. Eles viraram à esquerda alguns minutos atrás. Beleza? Agora a gente vai pegar essas mesmas frases e passar para negativa. Então, olha lá. Ela herdou a sabedoria da mãe dela. Eu vou dizer que ela não herdou a sabedoria da mãe dela. O que eu vou fazer? Eu vou precisar do auxiliar did. E se eu vou usar o auxiliar did, o que vai acontecer com o verbo? Ele vai perder a terminação ed. Vai ficar só inherit. Então, vai ficar she didn't inherit the wisdom of her mother. Então, didn't inherit, o verbo principal, perdeu a terminação ed. Por quê? Porque agora eu estou usando o auxiliar did. Tudo bem? D. They turned left some minutes ago. Eles viraram à esquerda alguns minutos atrás. O que eu vou fazer aqui para passar para a negativa? Eu tenho que dizer, eles não viraram à esquerda. Então, eu vou precisar tirar o ed, eu vou usar o verbo turn, e eu vou precisar usar o auxiliar didn't ou did not, né? Então, they didn't turn left some minutes ago. Beleza, meu povo? Agora a gente vai pegar essas mesmas frases e passar para a interrogativa. Então, olha lá. Vou precisar do auxiliar did e vou tirar a terminação ed do meu verbo, porque agora o did já está marcando o passado. Então, vai ficar did she inherit the wisdom of her mother? E preciso do ponto de interrogação, necessariamente. Tudo bem? Na B, o que eu vou fazer? Vou colocar did mais o sujeito they mais o verbo principal sem ed. Então, vai ficar did they turn left some minutes ago?
ponto de interrogação. Tudo bem, pessoal? Essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. É isso, espero que tenha ficado claro. Perguntem as dúvidas que vocês tiverem, estou à disposição, façam os exercícios. E na próxima semana a gente vai continuar falando sobre Simple Past, que aí a gente vai falar de verbos irregulares, que não seguem uma regra, né? Como essa do ED. Tudo bem? Um beijo, tudo de bom para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.